Meu nome é Dina e eu sou professora de Zentangle. Hoje eu vou ensinar dois novos padrões. O primeiro chama-se Quip. O padrão Quip é este aqui, onde vocês veem umas fitas passando umas por trás das outras. Então, vamos começar. Eu tenho aqui o meu tile. E hoje, ao contrário dos outros vídeos, eu vou usar essa caneta Unipin 01, que é tão boa quanto a Pigma, que vocês têm visto eu usar nos outros vídeos. Ambas têm a mesma função, ambas são canetas nanquim descartáveis e fáceis de ser encontradas. Primeiro, eu vou colocar 4 pontinhos, um em cada canto do meu tile, e vou uni-los fazendo uma borda. Como vocês sabem, a borda não precisa ser reta, e como ela não vai ser apagada, eu faço pouca pressão para que ela não fique muito escura. Eu não vou dividir o meu tile com uma corda, como eu fiz em alguns dos outros vídeos. Eu vou deixar o espaço totalmente aberto. E agora, com a caneta, eu vou começar o padrão Quip. Eu vou fazer como se fosse uma letra C, desta forma aqui, nesse canto. Vou girar o meu tile e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou ter isto aqui. E aqui é onde eu vou colocar as minhas fitas. Essas fitas, elas são curvas. A largura delas ao longo do desenho é variada, mas elas começam e terminam fininhas, porque elas precisam caber aqui dentro desse espaço, tanto deste como desse. Então, eu vou começar fazendo a primeira. Vou traçar uma linha curva. E vou traçar o outro lado dessa linha, começando fininho e alargando ao longo dela, e termino fininho novamente. Como eu sempre digo, a gente desenha com a mão, com o pulso, com o braço e com a cabeça, pensando no desenho. Por isso, eu preciso ter movimento, minha mão precisa mover, meu braço precisa mover e a minha cabeça precisa estar focada no desenho. E é por isso que eu desenvolvo o foco enquanto eu tô praticando o Zentangle. Então, já fiz a segunda, vou fazer o outro lado dela. E agora eu vou fazer mais duas, que eu vou fazer com que elas passem por trás, desta forma aqui. Eu vou sair daqui, vou pra cá, aqui eu simulo que ela tá passando por baixo, e para isso eu levanto bem pouquinho a caneta, volto, faço a mesma coisa aqui, simulo e volto pra cá. E agora eu vou fazer o outro lado desta fita. Ela começa aqui, ela vai sair, passar por aqui, e com o braço levantado da mesa, eu consigo chegar até aqui. E agora eu vou fazer mais uma que vai
passar aqui por baixo, eu posso virar o papel, porque aqui eu tenho mais espaço, então eu vou sair daqui, vou caminhar pra cá, vou caminhar pra cá, vou passar por baixo aqui e vou sair aqui. Então, eu tenho o primeiro lado e agora eu vou fazer o segundo lado dessa fita. Ela vai fazer isto. Ela vai passar por aqui. Vai aparecer aqui. Vai aqui. E vai passar por aqui. E aqui eu tenho as 4 fitas. Essas fitas, elas estão dentro disso que eu vou fazer parecer uma cesta. Então, para isso, eu fecho esse espaço, tomando cuidado para não passar a caneta aonde é fita. E preenchendo esse espaço de preto, porque eu quero que pareça que dentro da cestinha é preto. Aqui. E aqui. E vou dar uma estrutura para essa cestinha, ou alguma coisa que pareça uma cestinha. Desta forma. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou fechar, tomando cuidado para fechar apenas aonde não é fita e preenchendo estes espaços. Aqui tem um pedacinho. Eu faço aqui. E aqui. E eu vou fazer a cestinha com este formato. Então, aqui tá a estrutura desse meu padrão que se chama Quip. Quip. Agora, eu vou preencher os espaços negativos que eu tenho no Quip com Tipo. Tipo, que é um padrão ao qual eu já me referi várias vezes e que se caracteriza por círculos que preenchem todo o fundo e que são bem próximos uns dos outros e de tamanhos variados. Então, eu preciso variar o tamanho deles para que eles fiquem interessantes. Variar o máximo possível. E assim, aonde cabe, eu coloco dessa forma aqui. Então, eu vou colocar aqui, aqui, em todos esses espaços. Eu já estou quase terminando de preencher os espaços negativos, esses espaços entre as fitas com o tipo. Notem que eu não deixei espaços vazios, a menos aqui, que aqui eu não tenho condição de colocar. E notem também que
quando eu desenho um círculo no Zentangle, eu não desenho um círculo assim. Assim. Eu desenho um círculo cuidadosamente, de maneira focada, e consigo fazer, se não um círculo perfeito, quase perfeito, simplesmente porque eu estou focando no que eu estou fazendo. Uma linha encosta com a outra, quer dizer, eles não ficam com esses buracos, com esses furos, nada. E esse é o método. O método é desenhar, traçar uma linha de cada vez com o foco totalmente voltado para isso que eu estou fazendo. Traços lentos, focados e repetitivos. Então, aqui está o meu desenho. Agora, eu quero ensinar para vocês o outro padrão que eu vou colocar num desses espaços que eu tenho aqui entre o quib e a borda. Esse padrão se chama Kiko. Kiko. Então, eu vou trabalhar na horizontal, nesta linha aqui. Eu vou traçar 4 palitinhos desta forma aqui. E depois 4 palitinhos na horizontal. Então, 4 na vertical e 4 na horizontal. Eu estou curvando ligeiramente esses palitinhos. E eu vou continuar fazendo sempre na mesma altura. Eu quero dar uma ideia de que é uma palha trançada. Então, aqui, vejam, eu vou desenhar 4 palitinhos. O primeiro começando aqui e o último terminando aqui. Só que se eu fizer 1, 2, 3, 4 subindo, eu não consigo distribuir de uma forma mais ou menos homogênea. Então, tem um truque. Eu faço o primeiro, o inferior, faço o último e depois distribuo mais 2 aqui dentro. Agora, eu vou fazer 4 na vertical. E, de novo, o primeiro, o último e 2 aqui no meio. E sigo dessa forma até o final da linha. Primeiro, o último. Aqui, como eu tenho a borda, eu consigo fazer só um pedacinho. Eu procuro fazer com que um elemento encoste no outro. Então, para isso, eu tenho que puxar até o fim. Agora, eu vou começar aqui em cima, a segunda fila. Eu vou fazer o primeiro. Aqui eu não vou conseguir ir até em cima, eu não vou conseguir fazer 4. Então, eu vou fazer 1, 2 e o pedacinho do terceiro. Aqui sim, eu tenho altura, então eu vou fazer 1, aí eu faço o primeiro, faço o último e faço os 2 que estão no meio. O primeiro, o último e os 2 que estão no meio. O primeiro, o último e os 2 que estão no meio. Aqui eu vou fazer um pedacinho só, e aqui eu continuo. O primeiro, o último e os 2 que estão no meio. E eu vou assim, cobrindo toda a superfície dessa mesma forma.
que eu vou começar em cima deste, vou fazer o primeiro, vou fazer o último, mais 2. Notem que aqui eu tenho um espaço bem pequeno, mas como eu quero ainda continuar dando a ideia de que o fundo é todo preenchido com o padrão Kiko, eu continuo enquanto eu tenho algum espaço. Então, está aqui o Kiko, o Quib e o Tipo. Feito isso, nós vamos sombrear. E a sombra, nesse primeiro padrão que nós fizemos, ela sai daqui, porque aqui é a origem destas nossas fitas, então aqui nós vamos fazer como se fosse mais escuro e da mesma forma aqui. Além disso, nós vamos sombrear as fitas que estão passando por trás. Sempre que elas passam por trás, existe uns pontos mais escuros, que estão recebendo menos luz. Então, essas partes vão ser sombreadas desta forma aqui. Com o esfuminho, eu vou espalhar essa grafite. Desse jeito aqui. E o Kiko, eu vou simplesmente escurecer a parte que está mais próxima da borda. Se vocês quiserem, vocês podem repetir o padrão aqui desse lado. Eu digo sempre que Zentangle é uma arte democrática e aberta. Ela permite a gente criar e desenvolver todo o nosso potencial. Então, eu posso tanto repetir esse padrão aqui, ou posso colocar um outro padrão que eu tenha aprendido aqui. E tá aqui o nosso novo tile. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui também, numa das laterais, de um lado só. E vou puxar para o centro, tendo em mente que uma parte fica mais clara, desta forma aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam meus vídeos e aguardem que em breve eu vou publicar mais. Muito obrigada.